pessoal, beleza? Léo de Mentor na área de novo aí, com mais um videozinho aí semanal. Galera, hoje eu tô querendo fazer um vídeo em homenagem a um canal do YouTube que pra mim é o melhor canal do YouTube, tá? Que é o do professor Eustáquio Presley, tá? Na verdade Presley é porque ele canta as músicas do Elvis lá, pô, aí fica show de bola. Na verdade no canal dele é Eustáquio 544, mas parece que ele mudou lá o nome, né? Antigamente era Eustáquio 544. Aí como as pessoas ficavam chamando ele de Elvis Presley, porque ele, pô, canta parecido, eu gosto pra caramba. E é uma homenagem a ele, porque pra mim a maneira como ele explica, entendeu? Ele pode ser prolixo, mas para quem tem didática, ser prolixo é show de bola, porque fixa na cabeça. Eu aprendo muito com ele. Os vídeos dele é muito elucidativos, entendeu? E educativos. Um excelente youtuber, para mim é um melhor do Brasil, que é disparado. O canal dele merecia aí 1 milhão de inscritos, entendeu? E como ele fala, né, religião, pura fantasia, pura superstição, entendeu? E a religião leva o homem ao estado de amência, da demência, né, como Freud dizia. Bom dia! Hoje são 13 de outubro de 2021, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ontem, terça-feira, dia 12 de outubro do fluente ano, em seu canal no YouTube, o ateu Ismael Oliveira, cearense, conseguiu reunir para um debate ao vivo o ateu Luiz Henrique e o cristão Renato Romão. Essa live rendeu um vídeo com duração de 3 horas, 58 minutos e 54 segundos. O ateu Luiz Henrique, a exemplo do Ismael, possui um canal com o título Religião versus Realidade. Quanto ao cristão Renato Romão, não sei se é portador de um canal também. Assisti a esse debate hoje, quarta-feira, pela manhã, após tomar meu café junto com minha inseparável tapioca. Adorei. Meu amigo ateu Luiz Henrique, que foi um cristão evangélico durante 20 anos, mais uma vez, se saiu muito bem. Por que Henrique se saiu muito bem? Por quê? Ora, porque ele estava diante de um cristão evangélico, Renato Romão. É impossível um cristão qualquer defender o cristianismo, a crença cristã. Por essa razão, Henrique, repito, se saiu muito bem. Gostei tanto do debate que resolvi fazer uma pequena série de vídeos acerca das afirmações do cristão Renato, justamente para comprovar que é impossível alguém defender uma ilusão religiosa, e no caso presente, a ilusão cristã. Portanto, eis aqui o meu primeiro vídeo. No tempo de 39 minutos e 50 segundos, o cristão Renato Romão diz: lá em Gênesis fala: maldito será a terra por causa de você. Quando Deus fez a humanidade, ele colocou o domínio dos vegetais e dos animais na mão de Adão. Quando Adão caiu, tudo caiu. O mundo caiu, a terra caiu. Em seguida, diz o ateu Henrique: mas não é por causa do pecado? Você falou que é por causa do pecado, cara. A enfermidade vem por causa do pecado.
Qual que é o pecado do cachorro, cara? Do gato? Pecado de quem? Quem pecou? E o Renato respondeu: Pecado de quem? Quem pecou? Foi Adão. E o Henrique: E que culpa que eu tenho? Que culpa é que tem uma criança que é estuprada e morta? Por causa do pecado de Adão? Eu não sou Adão, cara. E o Renato conclui: É a humanidade, cara. A humanidade. muito bem. Rubem Alves, falecido em 2014, foi um cristão fervoroso, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, IPB. Formou-se em teologia no Brasil e depois fez mestrado e doutorado nos Estados Unidos da América do Norte. Além disso, foi psicanalista, professor universitário, palestrante e escritor. Tempos depois, abandonou o cristianismo. Dizia-se arrependido por ter acreditado nas ideias loucas cristãs. Eis, por exemplo, uma de suas afirmações: A teologia cristã é um edifício construído sobre o absurdo. E exemplos desse absurdo cristão aparecem num debate entre o ateu Henrique e o cristão Renato Romão. Fazendo referência à lenda de Adão e Eva, que se encontra em Gênesis, o cristão Renato afirma que, por causa do pecado de Adão, tudo caiu. Por causa do pecado de Adão, as pessoas adoecem e morrem ainda hoje. Você, leitor, está com câncer, sofrendo muito? Fique sabendo que, conforme a ideia cristã, isso ocorre porque Adão pecou. Você perdeu sua visão? Ficou completamente cego? Entenda, pois, segundo o cristianismo, sua cegueira ocorreu porque Adão pecou. Se Adão pecou, então você ficou cego. Não se assuste, por favor, leitor amigo. Isso se chama ensinamento cristão. Entendeu agora, leitor? Porque o doutor em teologia Rubem Alves, ex-pastor protestante, afirmou acima que a teologia cristã é um edifício construído sobre o absurdo? O cristão Renato Romão, com todo respeito, está mais perdido que cego em tiroteio. É não só um absurdo, mas também uma maluquice afirmar que o ser humano adoece e morre por causa do pecado de Adão. Isso se chama loucura cristã. Em primeiro lugar, nunca houve Adão, nunca houve um jardim do Éden. Esse relato bíblico é uma lenda, uma criação de um escritor hebreu. Até o Papa Francisco sabe disso. Em segundo lugar, como se trata de um relato antigo, ele traz a ignorância do homem hebreu da época. E que ignorância era essa? Ora, a ignorância da transferência de culpa. A ignorância da transferência de culpa. No mundo da Bíblia, a punição recaía também sobre pessoas inocentes. Uma lástima, um atraso sem fim. Por isso mesmo, nessa lenda, o escritor hebreu colocou punições para o homem e a mulher apenas por causa do comportamento de Adão e Eva, transferindo culpas para os descendentes, aqueles que ainda nem existiam, ou seja, seres humanos inocentes. E mais à frente,
no Novo Testamento, escritores cristãos pioraram mais ainda a situação. É dito, pois, que se homem e mulher adoecem e morrem, isso ocorre porque Adão e Eva pecaram. Ou seja, homens e mulheres pagando por algo que não fizeram, pagando por algo que na lenda foi feito por Adão e Eva, seus pais imaginários. Para que você, leitor, veja o absurdo da doutrina cristã, imagine o seguinte: você é casado e tem um filho com 21 anos de idade. Você e sua esposa contratam um pistoleiro no estado do Acre para matar um homem que invadiu sua chácara, apossando-se dela. O homicídio ocorre e a Polícia Civil descobre tudo. O pistoleiro que praticou o crime é preso. Você e sua esposa também são presos, porque foram os mandantes. E seu filho? E seu filho, que não teve participação alguma, será preso? Claro que não, não é mesmo? Seu filho é inocente, nenhuma pena poderá sofrer. Mas, segundo a ideia cristã sobre a lenda de Adão, seu filho seria preso também, porque é seu descendente. Filho de Adão, então, herdará a punição do pai. Se o pai pecou e foi punido, o filho também será punido. Entendeu agora, leitor, porque Rubem Alves dizia que a teologia cristã é um edifício construído sobre o absurdo? O ateu Luiz Henrique, que não sofre lavagem cerebral religiosa, vê facilmente esse absurdo cristão. Ele diz ao cristão Renato Romão que não pode sofrer punição alguma em relação à ação do lendário Adão. Se Adão cometeu pecados, que ele, somente ele, responda pelos seus pecados. As punições endereçadas a Adão no mundo justo não podem ser estendidas a seus filhos. Se um pai comete o estupro, ele deve ser preso, mas seu filho, não, porque não teve participação nesse crime. E Henrique vai mais além nessa louca doutrina cristã. Ele diz que é loucura afirmar que o ser humano adoece e morre porque Adão pecou. Ora, doenças e morte não são coisas exclusivas do homem, mas presentes também nos animais irracionais, que adoecem e morrem também. Assim, o homem e os animais irracionais adoecem e morrem porque são seres vivos, e não por causa da ação do lendário Adão. Um gato, por exemplo, miau, miau, miau. Um gato não peca, obviamente, mas adoece e morre. Uma formiga, idem. Assim, o homem adoece e morre. Por quê? Porque são seres vivos. Entendeu, leitor, a loucura da doutrina cristã? Uma irmã minha, que mora em Fortaleza, nasceu com um defeito horrível no braço esquerdo. Um braço inutilizado até hoje. Quando ela estava no útero de minha mãe, era um ser indefeso, inocente. E sabe o que diz o cristianismo? Que minha irmãzinha é aleijada por causa do comportamento de Adão. Por favor, não ria, leitor, porque atrapalhará minha explicação aqui. Por que meu amigo ateu Edson Martins é careca? Por quê? Diz o cristianismo que é por causa do comportamento de Adão.
Entendeu, leitor? Porque Rubem Alves dizia que a teologia cristã é um edifício construído sobre o absurdo. Mais um vídeo e muito obrigado.